Olá, está no ar o Pensamento Jurídico, hoje no formato e edição especiais para mostrar presencialmente que, além de julgar, a magistratura mineira tem também iniciativas e ações sociais. Nós estamos aqui diante do Núcleo de Trabalho e Integração Social, NUTRES, localizado aqui no bairro Mariano de Abreu, na região leste de Belo Horizonte, uma das mais pobres da capital mineira. Vamos entrar para conhecer melhor esse projeto? O NUTRES é uma creche especial que foi fundada por um grupo de 11 mulheres, esposas de juízes e desembargadores do Tribunal de Justiça de Minas Gerais há 40 anos, nesse bairro com população extremamente carente, formada por famílias em situação de risco social. Atende hoje a cerca de 200 crianças até os 6 anos de idade. Numa área de 1.000 metros quadrados, oferece assistência à saúde, alimentação, atividades de estimulação psicopedagógica, psicomotora, cognitiva e afetiva, visando a educação integral em conjunto com as famílias. A creche é mantida por contribuições da Magistratura Mineira e convênio com a Prefeitura de Belo Horizonte. Quando completam 6 anos, eles vão para outro espaço chamado Núcleo de Arte e Cultura, o NAC. Foi criado em 2005 com a preocupação com o futuro das crianças e adolescentes que perdiam assistência após essa fase da primeira infância. São atendidos lá os meninos de 6 aos 16 anos. Aqui no NUTRES são 12 salas de aula, 2 refeitórios, um berçário, com 36 funcionários, há também uma brinquedoteca e uma sala de televisão. Vamos entrar aqui numa sala de aula para a faixa etária de 3 anos e ver o que eles estão fazendo? Vamos lá. Como é que é o seu nome? Ico da Roça da Bé, 5 de janeiro. Muito bem. Você está brincando com massinha nova? Sim, O que você vai fazer aí? uma pizza. De que sabor essa pizza sua? Morango. Morango, muito bom. Bom, eu converso agora com a coordenadora administrativa do NUTRES, Maria Nilza, que vai contar para nós aqui sobre a importância que a alimentação tem na formação, no crescimento dessas crianças. São 4 refeições por dia, não é? Qual a importância disso? Olha, a criança é muito importante porque em casa, às vezes a mãe trabalha, às vezes deixa um almoço pronto para um irmão mais velho aquecer, né? Então a alimentação deles não é muito regular. E aqui a gente garante essas refeições, né? 4 refeições diárias. E também nós temos um cuidado de ver, nós temos aqui criança que chega aqui só com arroz e feijão. Então, no convívio com os colegas, eles vão aprendendo, a gente vai insistindo, eles passam a aceitar legumes, verduras, né? Então, isso é muito importante para o desenvolvimento da criança, porque é uma fase de crescimento, né? Que ela precisa de todos esses componentes, vitaminas, sais minerais, para desenvolver. E é uma das atividades aqui do NUTRES, Do né? NUTRES, é. Ok. Olha aqui, a Nilza está aqui há 35 anos. Conta pra gente um pouco, como é que foi essa sua experiência com esse projeto? Olha, foi por acaso, eu caí aqui de paraquedas. Eu estava no posto de saúde e encontrei numa reunião com uma senhora e eu a reconheci, ela me reconheceu. Por sinal, era da minha cidade natal e ela tinha acabado de ganhar uns lotes aqui e queria construir um asilo. Aí eu conversei com ela e falei, não, aqui não precisa de asilo, não. Olha aqui no posto, tanto de criança que é pediatria, criança com gastroenterite, tudo, né? Então aqui nós precisamos de um acolhimento para criança. Por que só não faz uma creche? Aí ela, mas dá um trabalho e tal. Aí aceitou a ideia. Eu levei algumas creches que eu já conhecia, que eu era voluntária na comunidade. Ela se encantou com o projeto e resolveu construir a creche. E foi assim que nasceu o NUTRES. Assim que nasceu o NUTRES. Muito obrigado, parabéns, viu? O cachorro morreu. Viu? Por quê? Tá doente? Não, é porque ele não tomou remédio. Tem que dar um remedinho pra ele, né? Aham. Tá bem. Janice, conta pra nós aqui, essa sua turma, né? Professora Janice, toma conta das crianças aqui de 3 anos, né? Isso. Qual que é a sua preocupação, o tipo de atividade que você dá para eles nessa faixa de idade?
Então, eu trabalho muito a coordenação motor, o desenvolvimento, né, psicomotor, desenvolvimento cognitivo, trabalho psicomotor das crianças, né, as linguagens oral, musical, visual, todos os campos de experiência que tem que ser trabalhado. Por quantas horas? Desenvolvimento e no desenvolvimento, que é muito importante. Quantas horas por dia? 8 horas. 8 horas. É. Trabalho gratificante, né? Gratificante, é muito, eu falo assim, que é de coração, tem que Como é gostar mesmo. A questão do desenvolvimento, como é que isso ajuda o crescimento, o desenvolvimento dele? Ajuda em tudo, né? Assim, na parte, até mesmo assim, desenvolvimento deles na parte familiar também, na parte motora, no cognitivo, ajuda muito, né? Em todos os fatores. Bom, e agora eu converso com a coordenadora pedagógica do Nutris, Sandra Mendes. Como é que é essa orientação sua? O que é importante para as crianças nessas diversas fases, faixas etárias diversas, a orientação que você dá para que essa assistência seja importante, pedagógica? Olha, eu estou aqui no Nutris há 35 anos, né? E venho vivenciando muitas situações de grande vulnerabilidade. Recebemos crianças, né, com alto índice, né, de acolhida, de apoio. Então, eu falo que recebê-las aqui na escola é como se nós estivéssemos resgatando essas crianças daquilo que não é muito bom para ela, né? Então, eu falo que a orientação que eu dou é que todos os pais, né, familiares, se conscientizem da importância da criança estar na escola, né, dela estar numa escola de educação infantil, que o lugar seguro, a escola é um lugar de proteção. Então, ela tem que estar na escola. E além desse cuidado com o processo de crescimento, desenvolvimento das crianças, esse trabalho também tem um efeito muito importante para a vida dos próprios pais. Sim, com certeza, né? As crianças, elas ficam aqui seguras, né? Os pais podem trabalhar com mais tranquilidades e também, né? Não só aqui, mas também elas são encaminhadas, né? Para o outro anexo. Lá elas têm todo um acompanhamento também, né? Profissionalizante, tudo, e até serem encaminhadas ao primeiro emprego, né? Como nós temos aqui os nossos ex-alunos, que hoje já são colaboradores também. Eu estou aqui com 2 ex-alunas do Nutris que cresceram aqui, aprenderam muita coisa e hoje têm atividades ligadas ao próprio Nutris, né? Sim. Aqui, por exemplo, estou com a Larissa. Larissa é psicóloga hoje, né? E você trabalha como psicóloga aqui no Nutris. Como é que foi a sua experiência de criança aqui no Nutris? Então, eu comecei aqui com os meus 6 meses, né? E finalizei com 6 anos. E eu sempre tive essa referência de querer trabalhar aqui. Era um sonho meu, da minha família. E hoje eu me sinto realizada em estar trabalhando aqui, estar acolhendo as crianças, né? Que precisa desse acolhimento, ainda mais nesse tempo que a gente viveu pós-pandemia, né? E eu sinto muito feliz de estar desempenhando esse papel. E você, como psicóloga hoje, sabe a importância que tem o acolhimento e ouvir as pessoas, né? Exatamente, é muito importante, né? Se sentir acolhido, abraçado, né? Mediante tudo que aconteceu aí no nosso país, no nosso mundo, é muito gratificante. Muito bem, estou aqui também com a Jenny, ela vai contar para a gente, ela já passou pelo Nutris aqui e vai contar para nós agora como é que foi a importância desse trabalho desenvolvido aqui para o seu próprio crescimento. O que você conta para nós? Boa tarde, gente, tudo bem? Eu cheguei mais velha aqui, sabe? Eu com 5 anos, então fiquei aqui só 2 anos, mas meus irmãos estudaram aqui, tenho filhos aqui e no momento mais difícil, assim, eu nunca imaginei trabalhar aqui na Nutris. Mas antes de eu perder meu bebê, eu estava entrando numa depressão. Então, eu cheguei aqui, eu estou nervosa. Então, a Sandra abriu as portas, né, desse emprego para mim. E como eu tinha acabado de perder o meu bebê, aí me colocou no berçário. Ali eu fui acolhida, tanto pelas crianças como pela instituição. Então, me sinto, assim, muito feliz por estar aqui. Meus filhos estão aqui também. Então, assim, é gratificante demais. Graças a Deus, o mais difícil já passou para você, né? E você é desse bairro também. Como é que você vê o efeito desse trabalho aqui para a comunidade? Nossa, é maravilhoso, porque, né, antigamente, quando era mais nova, quando a instituição abriu, elas correram atrás das crianças, né,
para acolher as crianças, então os pais confiaram na instituição e hoje é muito importante, é muito procurado a creche Nutris por todos do bairro, às vezes falta até vaga, né? Mas assim, é uma instituição maravilhosa. Agora vamos conhecer o funcionamento do NAC, o Núcleo de Arte e Cultura para meninos e meninas de 6 a 16 anos. Agora eu converso com a coordenadora administrativa do NAC, o Núcleo de Arte e Cultura, a Paula Barbosa, que tem formação em serviço social e também em gestão pública, gestão diversa aí no MBA, né, Paula? Paula, como é que é a sua experiência aqui com essas crianças? Maravilhosa, que nós atendemos crianças de 6 a 15 anos de idade, são aqui da comunidade. Temos a extensão do Nutris, da creche Nutris, que com 6 anos, a partir de 6 anos, eles já são transferidos aqui para o NAC e a gente atende também a amplitude, né, da comunidade, das escolas. É uma alegria muito grande, né, a gente poder estar proporcionando para esses meninos esse trabalho tão fantástico e a gente saber que a gente tem essa oportunidade de estar transformando vidas. Pois é, porque a atividade aqui é complementar a que eles recebem lá fora, mas pedagogicamente existe aí um apoio importante, um reforço escolar? Claro, além do reforço escolar, temos também o auxílio para casa. Temos aula de dança, de música, temos aulas de informática, percussão, então assim, é uma extensão. E também fazemos os atendimentos também que tem a extensão com as famílias, com a comunidade. Ou seja, existe um trabalho também que tem esse alcance para a comunidade e para os pais dessas crianças. Conseguimos fazer esse alcance, que é o importante, é o foco também do nosso trabalho. Aqui nós trabalhamos a criança e o adolescente, os familiares e a comunidade. E quais são as atividades? Você falou que tem arte, tem oficina, o que eles fazem exatamente aqui? Tá, vamos lá. Aqui a gente tem, né, um grupo de danças onde eles realizam atividades externas. Nós já fizemos eventos, por exemplo, como no Teatro Marília, que eles já tiveram a oportunidade de se apresentarem, né, nos palcos. Temos o esporte, estamos programando aqui também de fazer uma escolinha de futebol com os meninos, né, e meninas. E aí a gente vai estar dando oportunidade não somente para os meninos do NAC, mas também para os da comunidade. E é muito difícil gerenciar. Quantas crianças estão aqui? Atualmente são 220. Aqui no NAC são 80. Não, total. 220 aqui no NAC também, em 2 turnos. Isso, nós trabalhamos com o contraturno escolar, o horário que eles não estão na escola, eles estão aqui com a gente. E é difícil gerenciar tantas crianças assim, adolescentes também? A gente ama, quando a gente ama o que faz, é tudo feito com prazer. E aí o nosso trabalho, né, nós temos o apoio dos nossos educadores, com a nossa equipe, e aí fica mais fácil trabalhar dessa forma. Eu converso agora com o coordenador pedagógico do Núcleo de Arte e Cultura, o Rodinei Fernando da Silva Teodoro, professor. Como visitante aqui, eu aprendi rapidamente que é proibido ser triste aqui dentro? Com certeza, a alegria tem que ser um objetivo a ser aprendido e a ser passado, né, para o próximo. E quais os valores você trabalha aqui com essa meninada? A educação, o respeito, a disciplina. O projeto nosso, o objetivo dele é preparar um cidadão para fora dos muros aqui, ter um caráter, um respeito, ser um pai de família, uma mãe de família, ser um cidadão do bem. Porque além do reforço escolar, tem várias atividades aqui dentro. Sim, nós temos o reforço escolar, para casa, Muay Thai, Taekwondo, circo, teatro, dança, luta e educação física. E agora estamos com a aula de percussão também, e teatro. O que é importante na sua avaliação para esses meninos que estão em fase de crescimento? Alguns saíram lá do Nutris, aos 6 anos, vieram para cá complementar ou reforçar, auxiliar esse processo de crescimento e de também desenvolvimento deles. Sim, essa proposta aqui é uma continuação do Nutris, né, que lá é de 0 a 6, nós estamos de 6 a 16. E o objetivo eles saindo de lá, provavelmente eles iam ficar sem um objetivo, sem ter uma necessidade. E aí eles formaram essa instituição aqui para ser um paralelo de lá e dar uma continuidade no trabalho que eles iniciam lá, a gente dá uma continuidade aqui e os pais finalizam. Senão desperdiçaria todo aquele trabalho feito até os 6 anos, né? Sim, sim. Sim, sim.
Essa turminha aqui, nós fazemos esse trabalho com eles aqui dessas atividades, e quando eles estão na faixa etária de 14 anos, nós já colocamos ele específico numa atividade de informática, numa preparação para a gente fazer um encaminhamento para os parceiros nossos, que é de jovem aprendiz. Enquanto as crianças brincam, fazem as suas atividades, vamos fazer um pequeno intervalo. No próximo bloco, vamos ouvir o que dizem as fundadoras, idealizadoras e diretoras desse projeto. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, hoje num formato e edição especiais para destacar o braço social da Magistratura Mineira aqui no Núcleo de Trabalho e Integração Social, o NUTRIS. Aqui ao meu lado, vou começar agora com as fundadoras, idealizadoras e diretoras desse trabalho social. Vou começar primeiro com a dona Delenda de Faria Campos, que foi uma das idealizadoras, fundadoras. Como é que nasceu esse projeto? Foi preciso de muita garra, muita fé nesse sonho? Foi difícil, porque a nossa vontade era muito grande. A gente queria tirar as crianças da rua. E eu sempre tive esse espírito de caridade, de recolher, inclusive até criar. E a Lucinda, pela mesma forma. Nós éramos amigas de solteiras. Então, combinamos fazer alguma coisa. E idealizamos esse projeto que foi realizado. A poder de muito trabalho, mas muito mesmo. E foram 40 anos de muita garra, muita dedicação. Fazendo desfiles, bingo, horas dançantes. Para arrecadar recursos. Sempre com a ajuda da margem. Sempre nos... Até porque a iniciativa foi de 11 pensionistas, né, esposas de juízes. Senhoras de juízes. Exatamente. Esposas de juízes. Esposas de juízes. A doutora Marlene Fernandes também está aqui, promotora de justiça, já foi presidente aqui do NUTRIS, né? Por que esse bairro foi escolhido, mesmo com dificuldades de estrutura no local? A escolha desse bairro se deu pelo número de crianças que aqui existem, de famílias, né, em situação precária de renda, e as crianças em risco social, né, em risco, toda espécie de risco. Então, o bairro foi escolhido por essa razão, em razão do número de crianças existentes e da situação das famílias. Enfrentando e vencendo e vencendo essas dificuldades todas, criando, né, a criação, a ideia ali, iniciativa da Delenda e da Lucinda, não é? Então, criou-se o NUTRIS, inicialmente atendendo somente a crianças de 0 a 6 anos. Primeira fase da infância. Primeira fase da infância. Depois, não é, viu-se a necessidade de ampliar esse atendimento para continuar o apoio às crianças que saíam daqui e que não tinham assistência. E não perder esse trabalho inicial. Não perdeu o trabalho inicial. Então, o NAC foi criado e o NAC dá assistência às crianças nas tarefas escolares, na orientação e, inclusive, acompanhamento após a sua saída para a possibilidade de se encaixarem no mercado de trabalho. Como o nome diz, é Núcleo de Arte e Culturas, também tem atividades artísticas, culturais. Artísticas, culturais, justamente. Importante nessa fase. E o atendimento à criança no acompanhamento do estudo dos deveres escolares. Muito bem. Está aqui conosco também a juíza Marli Maria Braga, que é a atual presidente do NUTRIS. Gostaria que você avaliasse para a gente a relação da magistratura mineira com essa iniciativa. Afinal de contas, é uma extensão do judiciário, essa missão que o judiciário tem, que a magistratura tem, por uma sociedade mais justa, mais inclusiva? Como é que a senhora avalia isso? Muito bom estar aqui hoje com o Orion, com a dona Delenda e a Marlene, né, que são as fundadoras e entusiastas, né, desse projeto, que teve início, então, com a dona Delenda e a dona Lucinda, que eram esposas de magistrados, né, e que viram, naquela oportunidade, há quantos anos, dona Delenda? Há 30 anos, né? 32 anos.
há 32 anos, essa necessidade, né, de primeiramente, a que recordo, atender crianças, acolher crianças para possibilitar que as mães pudessem trabalhar, né? Então, foi um trabalho assim, de muito desprendimento por parte delas, né, que fizeram, como a dona Adelena já disse, várias campanhas, solicitações de ajudas a amigos, parentes e conhecidos, em vários setores, né? Então, nasceu desse propósito, dessas pioneiras, esposas de magistrado, de fazer essa extensão de uma obra social que é também uma extensão do judiciário, porque mostra a realidade da situação, a realidade vivida em muitos locais, e que, no gabinete, apenas sentenciando e exercendo suas principais funções, não se percebe. Entendi. A senhora também é diretora de obras sociais da Associação dos Magistrados Mineiros, não é isso? Sim, sou diretora das obras sociais, da Associação dos Magistrados Mineiros, onde vários juízes, em suas comarcas, realizam também trabalhos sociais. Além de julgar, como a senhora disse, sai do gabinete e realiza uma iniciativa social importante. Tem muitos trabalhos importantes, dignos de ser demonstrados, que são desenvolvidos por juízes em suas comarcas, objetivando atender uma realidade existente, né, em cada região e em cada local. Muito bem. Dona Adelenda, a doutora Marlene já falou aqui sobre o NAC, que é o Núcleo de Arte e Cultura, que é uma extensão desse trabalho do NUTRIS. Conta para a gente como é que nasceu essa ideia. O pessoal tem uma história interessante para contar sobre isso. Olha, a gente, quando vinha trabalhar, aqui era favela, e corria muito risco de assalto. E a dona Lucinda foi assaltada um dia por um rapazinho, um menino. E ela teve uma crise naquela hora e pensou em tudo o que ela podia fazer. Mandar prender, não. Pegou essa criança, conversou, e dali ela saiu e foi me procurar e falar: Adelenda, nós temos que cuidar das crianças que saem da casa. Eu falei: pronto, vamos cuidar. O que vamos fazer? Tem que ser outro local, não pode ser junto. Aí pensamos. Eu tinha um primo que era engenheiro, muito caridoso. Eu o convidei para vir fazer um projeto aqui para nós. E ele fez, e nós começamos a trabalhar. A hora que não nos cobrou nada pelo trabalho dele. E essa criança que cometeu esse delito tinha passado pelo NUTRIS? Não tinha passado, não. Não, ele ficava aqui na porta, ficava sempre por aqui, mas não tinha passado. Ele é uma criança revoltada, sabe? Mas, felizmente, deu tudo certo, construímos. Com a graça de Deus. E com a ajuda do doutor Antônio, que é o que construiu para nós. Também. Ele foi uma pessoa maravilhosa para nos ajudar. Bacana. Doutora Marlene, esse trabalho, quais são esses efeitos desse trabalho aqui, não só pelas crianças, mas também pela comunidade? Qual que é o alcance que esse trabalho tem? Não é só aqui dentro, né? Interfere, reflete na comunidade também local. Sim, reflete na comunidade, porque aqui são feitas também reuniões com os pais, não é? E procura-se também orientar os pais, ajudá-los no que é possível. O núcleo, o NUTRIS, sempre procura atender os pais também das crianças. Então, tem o reflexo nas famílias também. E eu gostaria de falar algo aqui muito importante, que o NUTRIS e o NAC, né, têm crescido em número de atendimento. Então, são mantidos as duas casas pelas contribuições dos magistrados. Ocorre
que já há muitos anos, muitos colaboram e os valores vão ficando defasados. Então, os valores recolhidos atualmente têm sido insuficientes para fazer as despesas aqui do Nutris, embora tenhamos também ajuda, participação da Prefeitura. Mas é preciso que essas colaborações dos magistrados sejam atualizadas. E, quando nós fizemos o primeiro trabalho de pedido dessas doações, pedimos que as ofertas fossem feitas com base no salário mínimo para atualização constante dessas ofertas, não é? E, até hoje, há contribuições de R$10, de R$15, que são ínfimas, não é? Então, eu gostaria que os magistrados, fazer esse apelo aos magistrados, que atualizassem as suas colaborações e que façam sempre com base no salário mínimo, porque serão sempre renovadas atualizadas, quando do reajuste do salário. Muito bem. Né? E os novos magistrados que tenham conhecimento da existência desse trabalho abraçado pela magistratura mineira e que colaborem também, que busquem colaboração, que autorizem o desconto em folha. Pois é, doutora Marli, como é que os juízes, os novos juízes, podem ajudar a contribuir para a creche aqui? Eu sei também que a AMAGES e outras entidades, vocês mesmos realizam atividades beneficentes para poder fortalecer esse trabalho. Pois é interessante destacar, como já foi falado, da necessidade de acolher as crianças, né, desse lugar difícil, distante, carentes em todos os aspectos, né, aspectos quer financeiros, quer sociais. Mas uma demanda muito grande, que foi desde o início e continua sendo, é fornecer alimentos para essas crianças, que eles vêm para aqui, tomam o café da manhã, almoçam, tomam o café da tarde e ainda tem que dar o jantar, porque, em regra, em muitas famílias, é a única refeição que essas crianças recebem. Tem o transporte também, leva e traz as crianças. Não, nem sempre o transporte os pais trazem. O transporte é a cargo dos próprios responsáveis pelas crianças. Então, nós percebemos que muitos desembargadores que contribuíam com um valor substancial, hoje já são falecidos, a família já não está correspondendo com aquele valor que era direcionado, mas eu penso também que os novos colegas juízes devem conhecer o trabalho, ver como que é feito, para então estarem sendo motivados a colaborar financeiramente através do desconto em folha, né? Tem um formulário que é disponibilizado no próprio site da AMAGES, que é só preencher. Ou na revista Decisão, ou na da própria AMAGES, revista, né? da Decisão. Essa revista é a mais recente, né? A última. Onde tem um formulário, então, para preencher, ver o valor. Perfeito. Que possa, o que deseja, que será muito bem-vindo e acredito que será muito bem empregado com relação ao trabalho que é feito com essas crianças neste bairro. Dona Delenda, são tantos anos, 40 anos aí de trabalho, de muita dedicação, né? E essas atividades beneficentes estão sempre sendo realizadas. Tivemos recentemente a Feira das Mães, sempre buscando não só divulgar o Nutris, como também buscar mais recursos, né? Como é que o senhor vê essa dedicação das pessoas que estão, os voluntários, funcionários, enfim, magistratura? Olha, a AMAGES, para nós, eu considero a AMAGES uma mãe, porque é o tribunal, porque eles estão prontos a nos servir em qualquer momento, em qualquer situação. Às vezes, há uma coisa que impede, eles dão um jeitinho, mas nós conseguimos. Então, eu quero agradecer muito a AMAGES, ao Tribunal de Justiça, que vocês cooperam bastante conosco. Eu não tenho queixa nenhuma, só tenho elogios a fazer. Muito obrigada. Muito bem.
Doutora Marlene, a senhora falou um pouco sobre as contribuições, né, de magistrados, magistradas, né, juízes, magistrados novos, magistradas novas, enfim, também os aposentados, veteranos. E as pensionistas também participam, podem participar? Como é que acontece isso? As pensionistas podem e devem participar. Não só podem, como devem participar, não é? Sempre ajudando. E quando o marido falece, já não há o desconto em folha, ela deve fazer autorizar o banco, né, a fazer o desconto e depositar na conta do Nutris ou fazer um PIX mensalmente com a ajuda. Mas eu acho que se der um ofício ao banco, autorizando o banco que faça o desconto do valor determinado e que seja feito o depósito na conta do Nutris, não vai correr o risco, talvez, de um esquecimento. Assim, não só as pensionistas, mas os filhos de magistrados. Quando as pensionistas também se vão, não é? Os filhos devem e podem continuar a contribuir para o Nutris, que é um trabalho maravilhoso de iniciativa da magistratura mineira, né? Através da AMAS, Tribunal de Justiça, que continuem colaborando. Doutora Marlene, interessante isso, que a ação social ela é inacabada, tem que ter sempre uma continuidade. Sempre uma continuidade, porque aqui há sempre um acréscimo de meninos, né? O Nutris atingia uma quantia pequena de crianças, hoje não só o Nutris, mas o NAC também, não é? E as despesas aqui são altas, né, como alimentação, com a manutenção do Nutris, né, água, luz, telefone, tudo isso, as contas aqui são altas. E precisa que haja recurso suficiente para... E as gerações estão sempre se renovando. E as gerações se renovando, que continuem ajudando. Isso. Doutora Marli, gostaria que a senhora só acrescentasse para a gente a respeito como é que os pais desse bairro, ou talvez de outros bairros, podem trazer as suas crianças para cá. É uma inscrição, como é que eles procuram e acessam o Nutris e o NAC? O Nutris tem uma parceria com o município de Belo Horizonte. Então, o Nutris atende as crianças aqui desse bairro, da região. A prefeitura, então, faz uma pesquisa da demanda das crianças e traz a relação das crianças. Então, hoje, nós temos feito esse atendimento. E também a procura de pais que tomam conhecimento e encaminham as crianças para cá, através também de divulgação, quando há vaga no sentido, coloca cartaz lá de fora, né? E eu acredito que a notícia da existência do Nutris, com o acolhimento e a forma que é feito, ele é uma divulgação feita pelos próprios moradores, né? E tem uma procura enorme, né, de toda a comunidade para que as crianças sejam acolhidas no Nutris NAC. Muito bem. Para a gente encerrar a nossa entrevista, dona Helena, gostaria que a senhora contasse para a gente sobre essa experiência dessas crianças, porque ajuda muito no processo de desenvolvimento delas. E algumas até compreendem a importância dessa ação social e trabalham aqui hoje também, algumas delas? Às vezes, depois que elas vão para o NAC, elas saem de lá para ajudar. Em qualquer oportunidade que precisa, elas estão prontas para servir. Quer dizer, elas têm preocupação em poder contribuir também com o trabalho delas, agradecendo o que foi feito por elas. Muito bem, eu quero agradecer, então, a participação aqui das idealizadoras, fundadoras do Nutris, né? A dona Delenda Faria Campos, também a doutora Marlene Fernandes, ex-presidente do Nutris, e a juíza Maria Braga, que é atual presidente do Nutris, que nos deu essa entrevista. Obrigada a todas pela participação, um prazer recebê-las aqui. E nós estamos aqui encerrando esse pensamento jurídico no formato edição especial,
presencialmente, mostrando que, além de julgar, a magistratura mineira também tem iniciativas e ações sociais. Ficamos por aqui, obrigado e até a próxima.